A gente volta a falar agora sobre o dado de julho da produção industrial. A gente vai repercutir um pouco desses dados divulgados pelo IBGE com o vice-presidente do Conselho Regional de Economia aqui de São Paulo, Haroldo da Silva, que já está aqui comigo. Haroldo, muito bom dia para você, meu querido. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para poder repercutir, né, um dado importante nesse momento. O mercado esperava já, né, uma queda entre 0,2% e 0,3%, justificado por esse cenário de juros mais restritivo, Haroldo. Então, portanto, dá para dizer que fica dentro do esperado, ou você vê com uma estabilidade esse dado da indústria, né? Qual que é a principal leitura que essa produção industrial de julho revela nesse momento sobre a indústria do país? Débora, bom dia para você, para sua audiência. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Tá dentro daquilo que os economistas vinham debatendo já, né? Nós tínhamos essa expectativa de um recuo na margem. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, em relação ao mês anterior, o mês de julho foi um mês menos dinâmico para a indústria brasileira. E, no limite, é exatamente isso que o Banco Central brasileiro, por meio da sua política monetária, vem colocando para toda a economia nacional, e a indústria não passa diferente disso, né? A indústria também sofre esses aspectos. E eu seria capaz de mencionar também que alguns segmentos já começam a sofrer aí a questão do tarifaço também, Débora. Então, eu colocaria dois elementos aí que estão já mudando a dinâmica do setor industrial para pior, ou seja, estão trazendo aí números menos importantes e talvez mais restritivos, e o tarifaço e a política monetária altamente contracionista que nós assistimos agora são dois desses temas que têm, evidentemente, reduzido o ímpeto industrial. Então, está dentro da nossa expectativa, Débora. É isso que a gente tinha em mente, mais ou menos. Agora, Haroldo, se a gente olha para o mesmo período exatamente do ano passado, a gente não variou muito, se não me engano, 0,2 ponto percentual apenas. Dá para poder dizer, então, que esse desempenho de julho já traz um sinal de estagnação do setor industrial, considerando que a gente vem agora numa sequência, né, de quedas nesse momento na produção industrial. E existe o efeito, né, da política monetária mais restritiva nesse momento, né? A gente tem um efeito defasado da taxa básica de juros. Então, aqui seriam dois pontos. A gente já sente esse efeito realmente dessa política defasada já atuando a partir de agora. E já dá para a gente caracterizar uma estagnação do setor? Débora, você tem razão, concordo com as suas observações. Eu diria que essa estagnação é uma estagnação basicamente contratada. Quando você tem uma taxa de juros real da ordem de 10%, fica muito difícil para o segmento industrial ser atrativo para investimentos, por exemplo, e mesmo, vamos lembrar que no limite as pessoas acabam adquirindo os produtos industriais. Quando você tem, por exemplo, uma taxa de juros que aperta não só a própria indústria, mas aperta o crédito, automóveis, por exemplo, vinham com uma dinâmica muito forte de venda e etc. Até os próprios automóveis também já começam a ter aí uma análise mais restritiva. Se a gente pegar aqui julho comparado a junho, né, então a gente já tem aí um crescimento de 0,1, ou seja, uma estabilidade. E o que eu diria, Débora, olhando agora um pouco mais para frente, é que a materialização da restrição monetária que nós estamos assistindo agora, né? Você mesmo mencionou que você tem um gap entre a taxa de juros nos patamares que elas estão e isso chegar à economia como um todo. Então, isso deve se intensificar, inclusive. Eu diria que, por enquanto, a gente saiu daquilo que era um dinamismo, agora nós estamos numa estabilização, mas muito provavelmente nos próximos meses a gente vai ver esse sinal da indústria de transformação e da indústria de uma forma geral negativo. Lamentavelmente, é isso que a gente deve assistir para os próximos meses, tirando, evidentemente, um ou outro setor que possa ter uma análise um pouco diferente dessa por razões muito específicas. Bom, Haroldo, olhando para os principais dados, eu vi aqui que na comparação com o ano passado, né, a principal queda ficou para os derivados de petróleo e de biocombustíveis, né, 7,7%. O que pode explicar isso nesse momento, na tua visão?
Olha, essa questão dos combustíveis, eu diria que o mundo todo está passando por momentos de turbulência, especialmente em relação à energia, né? Você tem por um lado, bom, muita busca por energia mais limpa, renovável e etc. Você tem guerras que estão aí mudando o preço desses ativos, trazendo mais instabilidade. Há que se lembrar que é muito próximo a nós aqui, a Venezuela é um grande produtor de petróleo e tem, inclusive, militares americanos aqui próximos, colocando mais instabilidade nesse mercado. Você tem lá o Oriente Médio, que tem uma guerra, e você tem a Rússia também em guerra. Então, todos esses aspectos aí mostram que este ativo em especial está sofrendo aí modificações importantes. Então, eu diria que essa volatilidade que a gente assistiu aqui agora, ela não deve ser uma surpresa, ela pode se repetir certamente nos próximos períodos aí, Débora. Haroldo, na contramão, a gente tem a alta dos produtos farmacêuticos e também alimentícios, né? Ou seja, portanto, em relação ao ano passado, os produtos farmacêuticos, aliás, desculpa, em relação a junho, está na comparação mensal. A principal alta foi de produtos farmacêuticos, 7,9%, e alimentícios, 1,1%. Movimento pontual, Haroldo, o que mostra para a gente esse dado sobre o comportamento, né, da indústria para esses setores? Olha, os produtos farmacêuticos, né? A gente tinha que lembrar que depois da Covid-19, algumas coisas mudaram efetivamente na cesta de consumo das pessoas e até mesmo no estilo de vida. A busca pela saúde nunca foi tão intensa quanto acontece agora, especialmente depois da Covid. E os produtos farmacêuticos têm a sua própria dinâmica. A indústria farmacêutica é uma indústria que traz inovação muito forte, ela sempre vem trazendo aí novas soluções em busca de saúde, não só de saúde, mas também de beleza, de bem-estar e etc. Então, certamente isso tem ajudado o dinamismo desse segmento industrial. Com relação aos alimentos, nós temos que assistir o seguinte, né? Os próprios benefícios sociais que são colocados, o Bolsa Família, BPC e outros programas assistenciais, esses recursos, em grande maioria, eles vão para o consumo de alimentos. E certamente esse consumo de alimento que é dinamizado a partir destes programas sociais, ele acaba sendo refletido também a partir da indústria. Então, estes dois segmentos que você mencionou, eles têm suas dinâmicas específicas, eles têm aí o seu comportamento mais particular, e eu Uhum. diria que estas questões aí que eu acabei de mencionar, elas podem trazer aí um diferencial para outros setores que nós também vamos analisar provavelmente. Agora, Haroldo, a pergunta que não quer calar, porque a gente tem um tarifaço, né, em andamento aí pelo mundo, muita incerteza gerada em relação a isso. Eu quero entender do teu ponto de vista se a gente já captura nesses dados agora da produção industrial de julho algum efeito desse tarifaço ou se o pior, na tua visão, ainda está por vir. Dois aspectos importantes aqui, Débora, na sua questão. Olhando para o presente já, né, e aquilo que a gente já consegue enxergar. Eu destacaria, por exemplo, o que aconteceu em julho agora, nessa última pesquisa do IBGE, com o setor de metalurgia. Metalurgia, julho comparado a junho, caiu menos 2,3%. Esse segmento ele foi duramente atingido, é um segmento que tem muita exportação para os Estados Unidos, é um segmento, inclusive, que lá nos Estados Unidos o presidente Donald Trump gostaria de ver estimulado. Então, esse eu diria que já começa a sentir os aspectos mais relevantes do tarifaço. Outros setores, né? Nós tivemos aí quase 700 exceções colocadas a despeito do tarifaço, quase 700 exceções, mas nós não podemos esquecer que antes a tarifa que era aplicada não era de 10% sobre todos os produtos brasileiros. Você tinha diferentes tarifas até menores do que 10%. Então, mesmo lembrando lá do dia da libertação de Donald Trump,
para todos os exportadores brasileiros, as questões pioraram para remeter os seus produtos aos Estados Unidos. Para alguns, piorou muito mais. Então, eu diria que esse setor e outros setores já começam a mostrar algum tipo de impacto em relação ao tarifaço. E mais, olhando para o futuro de curto prazo, eu acho que isso pode se intensificar. Lembrando que a motivação não é econômica, basicamente, a motivação é política, e nós estamos agora assistindo o julgamento do presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros réus, e caso haja uma condenação, pode ser que a gente tenha um novo capítulo de restrição em relação às exportações brasileiras, ou seja, vamos colocar aí muita atenção nesse tema e temos que ficar atentos. Perfeito, muito obrigada pelas pontuações. Conversamos agora com Haroldo da Silva, vice-presidente do Conselho Regional de Economia aqui de São Paulo. Haroldo, muito obrigada pelo teu tempo, meu querido. Até uma próxima. Até uma próxima, parabéns pela programação. Obrigada, até mais.